Ok, questão número 1. Parada de veículo é definida pelo tempo A. Não superior a 10 minutos para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. B. Estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. C. Pelo tempo máximo de 30 minutos para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. D. Não superior a 15 minutos para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Alguns minutos para a resposta aí. Então a resposta certa seria a letra B, estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros, tá? A definição de parada é isso. Você deu aquela paradinha apenas para descer ou subir alguém. O tempo necessário, né, para sair as pessoas. É um veículo cheio de idosos, um veículo cheio de criança que vai descer. Então isso é definido como parada, tá? Então a questão certa é a letra B, estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Questão 2, vamos ver. Um condutor dirige pela primeira vez em uma rodovia de mão dupla e está muito nervoso e inseguro, podendo se envolver em um acidente de trânsito. Essa é uma condição adversa relacionada com letra A, condutor, letra B, via, letra C, veículo, letra D, clima ou ambiente. Vamos para a resposta. Bom, isso é uma aula de direção defensiva, tá? Então, direção defensiva, a gente vai falar de condição adversa, aquilo que pode atrapalhar você no momento que estiver dirigindo. Então, a resposta certa seria a letra A, né? Um condutor dirige pela primeira vez em uma rodovia de mão dupla, está muito nervoso e inseguro, podendo envolver em um acidente. Essa é uma condição adversa do condutor, não tem nada a ver com a via. A via não está atrapalhando, é o condutor, né? O veículo também, está tudo bem. O clima, nem ambiente. Então é a pessoa mesmo, o condutor. A resposta certa, letra A. Questão 3. Qual a sequência de ações recomendável a um condutor ao deparar com um acidente de trânsito? Vamos lá. A. Parar o seu veículo bloqueando a via e em seguida atender a vítima mais grave. B. Retirar imediatamente a vítima do veículo e em seguida removê-la da pista. C. Atender as vítimas primeiro e depois sinalizar o local, evitando novos acidentes. D. Parar seu veículo em local seguro e em seguida sinalizar o local do acidente. Ok, vamos para a resposta certa. Então, olha, você eliminando, né? Parar seu veículo bloqueando a via, não, é meio que óbvio, né? A B, retirar imediatamente as vítimas do veículo e em seguida remover. Não, você tem que sinalizar o local para não acontecer o acidente. Não, você corre o risco de sofrer o acidente também. C, atender as vítimas primeiro e depois sinalizar? Também não, né? D, a resposta certa, parar seu veículo em local seguro e em seguida sinalizar o local do acidente. Então, isso é aula de primeiros socorros. Você vai parar seu veículo em local seguro e sinalizar para depois começar a atender. Senão, você também pode correr o risco, e mesmo as pessoas que estão lá, correrem o risco de um outro acidente. Então, a resposta certa, letra D, parar seu veículo em local seguro e em seguida sinalizar o local do acidente. Questão 4. Na sinalização horizontal, a cor amarela é utilizada para as seguintes finalidades. A. Regulação de locais especiais de estacionamento e regulação de fluxos de mesmo sentido. B. Proporcionar o contraste adequado entre o pavimento e a pintura e delimitar trechos de via destinados ao estacionamento. C. Regulação de fluxos de sentidos opostos, delimitação de espaços proibidos para estacionamento ou parada e marcação de obstáculos. D. Regulação de fluxo do mesmo sentido, delimitação de trechos de vias destinado ao estacionamento. Vamos à resposta, né? Então está pedindo sinalização horizontal. Primeiro, sinalização horizontal é toda aquela que é pintada no solo, no asfalto. Ela está falando da cor amarela. Então, cor amarela, quando você vê cor amarela, faixa amarela, quer dizer mão dupla, tá? Toda vez que for amarela, mão dupla. O que não for isso, tira fora. Então, A diz que locais especiais de estacionamento e regulação de fluxo do mesmo sentido, não é do mesmo sentido, tá fora. A B, proporcionar o contraste adequado, não tem nada a ver o contraste adequado entre o pavimento e a pintura, cai fora. C, regulação de fluxos dos sentidos opostos,
delimitação de espaços proibidos para estacionamento, né, quando ela é colocada no meio-fio, ou parada, e marcação de obstáculos. Ó, a resposta certa é a letra C, tá? A letra D também não, regulação de fluxo do mesmo sentido, já não precisa até o final, já está fora. Faixa amarela, horizontal, no solo, mão dupla. Questão 5. Em caso de acidente de trânsito com vítima, o condutor deverá: A. Remover imediatamente as vítimas do local. B. Sinalizar a área do acidente utilizando o farol alto do veículo apenas. C. Sinalizar a área do acidente utilizando o triângulo, o pisca-alerta ou quaisquer outros materiais como galhos de árvore que os condutores de outros veículos possam ver para evitar outros acidentes. D. Não perder tempo e levar a vítima para o hospital. Então, mais uma questão de primeiros socorros. Tá? Em caso de acidente, o condutor deverá fazer o quê, né? Tirar a vítima imediatamente do local? Não, nem sempre você deve remover a vítima, né? Na verdade, você não deve remover a vítima. Se tiver tudo bem ali, espera chegar o profissional. Sinalizar a área do acidente utilizando farol alto do veículo apenas? Não, nada a ver. C. Sinalizar a área do acidente utilizando os triângulos, pisca-alerta e quaisquer outros materiais de galhos de árvore que os condutores de outros veículos possam ver para evitar outros acidentes? Claro, é essa mesmo. Tá? Você vai colocar o triângulo, pisca-alerta também, ou qualquer outro material. Pode colocar galho de árvore, o que puder colocar para avisar que ali tem um acidente. Então essa seria a resposta certa, letra C. A D, não perder tempo e levar a vítima para o hospital? De maneira alguma, né? Vamos para a próxima. Questão 6. Um determinado equipamento obrigatório é importante para proteger os ocupantes do veículo durante um possível acidente. A sua falta ou estando ele em mau estado de conservação é uma condição adversa relacionada ao veículo. Esse equipamento é o A. Cinto de segurança. B. Triângulo de segurança. C. Retrovisor interno. D. Chave de roda. Então, olha, isso aí está muito fácil, né? A resposta certa seria o cinto de segurança. Claro, esse é o equipamento que pode evitar que você se machuque. Então, o cinto de segurança, a resposta letra A. Questão 7. Os veículos que têm prioridade no trânsito são destinados a... Letra A. Prestadores de serviços à rede de energia elétrica apenas. B. Prestadores de serviços de utilidade pública apenas. C. Polícia, ambulância e prestadores de serviço de utilidade pública apenas. D. Socorro de incêndio e salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância. Na verdade, a resposta certa, a letra D, socorro de incêndio e salvamento, a polícia, fiscalização e operação de trânsito e a ambulância. Questão 8. As colisões frontais ocorrem com mais frequência nas vias, com canteiro central, B, de mão dupla, C, de trânsito rápido, D, de mão única. A resposta certa seria de mão dupla, né? Colisão frontal. O veículo vai e vem, pode colidir frontalmente, é uma das piores colisões que nós temos. Resposta certa, letra B, mão dupla. Questão 9. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O motorista deve evitar esse tipo de ocorrência ficando atento. A. Somente a motocicletas que transitem à direita. B. A distância lateral e frontal de motocicletas. C. Somente as motocicletas com farol aceso. D. Somente as motocicletas que transitem pela esquerda. Resposta certa, letra B. A distância lateral e frontal de motocicleta. Então tem que manter essa distância, uma distância segura do veículo. Questão 10. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima, que será punida com A. Multa e apreensão do veículo. B. Multa e apreensão da CNH. C. Multa e remoção do veículo. D. Multa apenas. Então essa é uma questão de legislação. As questões de legislação geralmente são específicas, né? As outras questões não dá para responder sem ter tido a aula mesmo. Na coerência, tente sempre na coerência, mas essa de legislação precisa ser específica. Então,
Essa situação, na verdade, é o artigo 208, infração gravíssima e apenas multa. Tá? A infração, você desobedecer o sinal vermelho ou a parada obrigatória, infração gravíssima, multa apenas, resposta letra D. Questão 11. Ao dirigir sob neblina ou cerração, o condutor deve A. Acelerar e acionar o pisca-alerta. B. Manter a velocidade e acionar o pisca-alerta. C. Usar a luz alta do farol. D. Usar a luz baixa do farol. Então, essa é a resposta, letra D. Usar a luz baixa do farol. Nessa situação, nada de ligar o pisca-alerta com veículo em movimento, é até proibido, tá? Então, a luz baixa do farol, para você ser visto. Em caso de neblina, não adianta luz alta, tem que ser luz baixa. 12. A transformação de corrente em alta tensão e a produção de centelhas são funções, respectivamente, A. Do bico injetor e da bobina. B. Da bateria e do alternador. D. Das velas e da bobina. C. Da bobina e das velas. Então, olha, essa é uma questão de mecânica e você tem que ser na ordem que está pedindo, tá? Primeiro, quem faz a corrente em alta tensão? Na verdade, é a bobina que faz isso. E a que produz centelha, faísca, são as velas. Então, a resposta certa seria letra C, bobina e velas, tá? Questão 13. Diante da placa de regulamentação R25B, o sentido de circulação de veículos é A. Obrigatoriamente para frente. B. Exclusivamente à esquerda. C. Opcional à direita. D. Obrigatório à direita. Resposta, uma questão de placas, né? Então, na verdade, a resposta é a letra D, obrigatória à direita. Como a placa de regulamentação, ela é imperativa, né? Ela manda, então é obrigatório, tá? E a direita, é o que está mandando. 14. Por falta de manutenção preventiva, os veículos automotores liberam gases prejudiciais ao meio ambiente, entre os quais se inclui A. Oxigênio. B. Nitrogênio. C. Monóxido de carbono. D. Hidrogênio. Ok, uma questão de meio ambiente. Meio ambiente não cai muito na prova, tá? Geralmente vai cair mais legislação e direção defensiva. Mas a resposta certa é monóxido de carbono, o gás que sai das queimas, né, do motor, né, pelo escapamento, é o monóxido de carbono. Então a resposta certa seria monóxido de carbono. 15. O manuseio dos pedais de freio, acelerador e de embreagem, dependendo do calçado utilizado, pode atrapalhar o condutor e gerar risco de acidente. Para evitar isso, o condutor deve utilizar calçados A. que possuam solado de borracha, independentemente do modelo, que disponham de cadarços, não importando o tipo, que podem ser de borracha ou couro, do tipo chinelo, que se firmem nos pés e não atrapalhem o uso dos pedais. Resposta da questão 15 é a letra D, que se firmem aos pés e não atrapalhem o uso dos pedais, tá? Então isso está no CTB, está no Código de Trânsito Brasileiro. Então calçado que firmem aos pés, tá? No mínimo descalço, né? Descalço é melhor que sapato de salto, de tamanco, poderia enroscar nos pedais. Questão 16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nas vias públicas, o trânsito de veículos será sempre feito, artigo 29 do inciso 1 do CTB, letra A, pelo lado esquerdo da via, letra B, pela direita da via nas estradas e pela esquerda nas vias de uma cidade, C, pelo centro da via sempre, D, pelo lado direito da via, admitidas as exceções justificadas e sinalizadas. Bom, a resposta da questão 16 é letra D. Pelo lado direito da via, admitidas as exceções, né? Aqui no Brasil nós usamos a mão francesa, do lado direito. Alguns países eles vão do lado esquerdo, mão inglesa. Então, ficar do lado direito, a não ser que tenha uma placa, uma exceção, mas geralmente é do lado direito. A resposta certa é a letra D. Questão 17. Por dirigir sob efeito de álcool, qual a infração e a penalidade do condutor?
A. Infração gravíssima, penalidade de apreensão do veículo. B. Infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes o valor do grupo e suspensão do direito de dirigir. C. Infração média, penalidade de apreensão do veículo. D. Infração grave, penalidade de cassação do direito de dirigir. Certo? Essa questão 17, tome cuidado com as pegadinhas, né? Aqui, ó, o que não for infração gravíssima, você tira fora. Então, a média e a grave da C e da D cai fora, sobra duas ali. Na verdade, não é a apreensão do veículo, tá? O veículo vai ser só retido. Então, a letra B é a correta certa. Infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes o valor, uma grana alta, além de suspensão do direito de dirigir. Ok? Então, a resposta, a letra B, para dirigir alcoolizado. Questão 17. Questão 18. As placas educativas têm como função: letra A, indicar e orientar os usuários da via sobre a direção que eles devem seguir para atingir determinados destinos, como também relacionar as características geográficas desses destinos. Letra B, orientar os usuários da via quando ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Letra C, indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de atrativos turísticos, restaurantes, sanitários e outras instalações que signifiquem comodidade. Letra D, indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de serviços auxiliares, como também contém informações relacionadas à direção a seguir. A resposta é, o nome está falando, né? Placas educativas. Então, na verdade, seria orientar os usuários da via, letra B. Orientar os usuários da via quanto a seu comportamento adequado, seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Geralmente são aquelas placas, né? Use o cinto de segurança, também não feche o cruzamento, ok? A placa educativa, está educando. Questão 19. Ao fazer curvas em rodovias, para maior segurança, o condutor deve: A. Acelerar no início da curva para aumentar a aderência dos pneus e segurar o volante com as duas mãos. B. Reduzir a velocidade antes da curva, movimentar o volante de forma suave e acelerar gradativamente. C. Manter a velocidade e frear no meio da curva, movimentando o volante de forma suave. Letra D. Aumentar a velocidade antes da curva e frear sucessivamente para manter o veículo em equilíbrio. Resposta certa da questão 19, né? Então, olha, tudo que falar aumentar a velocidade pode cair fora, tá? Acelerar no início da curva, aumentar a velocidade, tá? Daí tem uma que é manter a velocidade e frear no meio da curva. Bom, a resposta certa seria letra B. Reduzir a velocidade antes da curva, movimentar o volante de forma suave e acelerar gradativamente. Então, antes da curva, você diminui a velocidade para não ser pego na força centrífuga, né? Que aí você vai parar fora da curva. E conforme você for contornando a curva, você pode ir retomando a aceleração com as mãos firmes ao volante e ir embora e ser feliz. Questão 20. Para sinalizar acidentes em trajeto em que a curva entre o local do acidente e o local a ser sinalizado, qual é a regra para medir a distância entre o acidente e a sinalização? A. Iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 15 passos largos. B. Iniciar a contagem a partir do local do acidente. C. Iniciar a contagem a partir do local do acidente, acrescentando 10 passos largos. D. Iniciar a contagem a partir da curva. Então, a resposta da questão 20 é iniciar a contagem a partir da curva. Iniciar a contagem a partir da curva. Questão D. Curva, no interior. Questão D. Bom, essa coisa de sinalização, você vai colocar o triângulo no acidente, tá? Geralmente, a cada quilômetro da via é um passo, essa é a regra. Se a via for 100 km, 100 passos. Muita gente não sabe disso. Mas quando você está contando e tem uma curva na sua frente, você começa do zero, tá? Inicia a partir da curva. Então, a resposta certa, letra D, para iniciar a partir da curva. Então, boa sorte para você. Valeu!